internautas, iniciamos mais um programa Gestão Executiva. E hoje nós convidamos para um bate-papo muito bacana, um grande profissional, que é o Kleber Paixão. Kleber, muito obrigado pela tua presença aqui. Eu que agradeço muito. Isso para mim é um prazer e uma honra. Kleber, muitos internautas já te conhecem, mas como o mundo é muito extenso, tem ainda gente que não te conhece. Por favor, fala um pouquinho sobre você, o que você estudou, e depois nós vamos falar sobre o nosso tema. Tá bom. Sou Kleber Paixão, sou professor, sou formado bacharelado em Teologia pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, tenho pós-graduação em Filosofia Contemporânea e pós-graduação em Ensino Superior. E também sou professor do Instituto de Teologia e coordeno os cursos também avançados em Teologia nesse instituto. Essa é a minha atuação no presente momento. Perfeito. O Kleber, você já nasceu com inspiração teológica ou você chegou a trabalhar também em outras empresas do mercado também? Então, pois bem, desde pequeno eu tenho um senso de religião dentro do meu coração, posso dizer assim. Bacana. Mas ao longo da vida eu tive que trabalhar, né? Então esse nosso país, ele exige isso, né? Desde pequenininho tá trabalhando. Eu trabalhei como auxiliar de escritório numa metalúrgica, quando pequeno, quando moço, né? Mocinho. Mas sempre tem um aprendizado, né? Sempre. Na verdade, em todo lugar que eu passei, sempre teve algo a me ensinar. Fui também analista pleno e sênior em 3 bancos, né? Banco Votorantim, Banco Itaú e Legal. o Banco JP Morgan. Perfeito. E aí depois eu me pulei para a área educacional, a área onde eu me sinto melhor. Tá bom, beleza. O sangue está fluindo melhor assim, né? Com nessa área de certeza, educação. com certeza. Perfeito. E o país precisa bastante disso. Com certeza. Né? Ô Kleber, vamos falar o seguinte, queria que você conceituasse um pouco a licenciatura, né, para os internautas, porque muitas vezes aparece assim, aparece licenciatura, aparece bacharelado, e às vezes dá uma pequena confusão aí na titulação e tudo mais. Queria que você conceituasse e falasse assim a diferença. Pois bem, a licenciatura, a licenciatura, a palavra vem de liceu, né? Vem de licenciar, de ministrar aulas. Então, a pessoa formada em licenciatura, quando ela termina o seu ensino médio e ela deseja ter uma formação, ela pode fazer a famosa licenciatura. Essa licenciatura te dá autoridade para você ministrar aulas, tanto no ensino médio ou como no ensino fundamental. Então, essa é a grande diferença. E o bacharelado, ele te dá a oportunidade de pesquisa. Porque depois do bacharelado, você tem uma porta muito aberta a respeito de você fazer um mestrado e um doutorado. E hoje em dia está em voga também o famoso mestrado profissional. Então, um bacharelado ele é como se fosse uma ponte para essa área um pouco mais acadêmica. A licenciatura é a parte prática da coisa. Você vai estar ministrando aula ou em escola particular ou escola do Estado, onde você pode... Escolhemos se você for licenciado em matemática, você vai dar aula de matemática. Licenciado em biologia, licenciado em filosofia, aí você vai conseguir ministrar aulas nessas matérias específicas. Ok. Você conceitou bem. E é muito importante porque, assim, muitas vezes na vida da gente, eu, por exemplo, comecei a lecionar como plano B e adorei. Muitas vezes a pessoa tem grande conhecimento, mas acha que ele só quer trabalhar numa empresa, ele não quer lecionar nada. Mas, na verdade, assim, a parte de você transmitir conhecimento, ela também agrega muito conhecimento. Você fica sabendo da situação atual daquele momento. Ele não pode ser por obrigação, ele tem que ser alguma coisa prazerosa para isso. Sim. Né? Então, como você está explicando, o bacharelado já é nível superior, certo? E que faz com que as pessoas possam atuar melhor ou em pesquisas e tudo mais, e isso depois vai em pós-graduação, mestrado, doutorado, e abre portas aí para poder lecionar em faculdades. Com certeza. O bacharelado é uma porta muito grande para você licenciar em faculdades. Você fazendo um bacharelado hoje em dia e uma pós-graduação, que nós chamamos de lato sensu, onde você pega um assunto específico, mas você vai entender aquilo de forma um pouco mais abrangente,
Aí você consegue, já tem uma porta muito grande e em muitas faculdades você ministra aulas. O mestrado ele já é mais específico, porque ele te dá, você vai estudar um assunto de um autor específico, em determinado assunto específico. Por isso E é aí, estricto. estricto senso, ou seja, você diminui mais o assunto. Então, tem o Certo. lato senso, um pouco mais abrangente. Vamos supor, se você é pós-graduado em filosofia contemporânea. A filosofia contemporânea ela é ampla, abrange ali o finalzinho do século XIX, século XX. Então, você vai entender de forma lato, de forma abrangente, toda a filosofia contemporânea. Agora, se você é mestre em Jean Paul Sartre, é um só autor específico que você está pesquisando. Tá, perfeito. Da mesma forma que você poderia escolher Platão, Poderia, Aristóteles, né? isso cada mesmo, um assim deles. por diante. Bacana. Ô, Kleber, fala um pouquinho aí de uma das pós que você fez aí, o que agregou aí para você? Ó, eu diria para E você se você recomenda? eu recomendo, assim, para quem ama a área de humanas, a área de filosofia, teologia, e sociologia e afins, após que eu fiz em filosofia contemporânea, ela é de suma importância. Por quê? Porque você vai entender toda a problemática dos nossos tempos agora. Porque você percebe que o que aconteceu no século XX, com os filósofos, os pensadores, é fruto agora da pós-modernidade. A pós-modernidade advém do que aconteceu no século XX, principalmente depois de 2 guerras mundiais. Então eu digo para você estudando uma filosofia contemporânea que eu fiz, você consegue vislumbrar mais ou menos como que está o nosso campo político, o nosso campo cultural, o nosso campo social, porque você percebe que é tudo filho ou tudo fruto do que aconteceu em meados do final do século XIX e o percorrer de todo o século XX. E até entender por que aquilo aconteceu também. Né? Exatamente, exatamente. Exemplo, se você for estudar Hannah Arendt, você vai entender o conceito principal dela, que é o problema do mal banal. Ou seja, como que alguém, em sã consciência, obedece ordens para matar um judeu numa câmara de gás. E, ao mesmo tempo, ele chega na sua casa e dá alimento para o seu gatinho. A Hannah Arendt vai chamar de banalização do mal, onde as pessoas fazem o mal por fazer. Simples assim. E aí você entende o conceito, e aí ela vai trabalhar o conceito dela de totalitarismo e assim por diante. Isso é só um exemplo de todos os autores que você consegue percorrer nesses assuntos da filosofia contemporânea. Perfeito. Ô, Kleber, e sempre assim, quando a gente fala em filosofia, é bom voltar aos antigos mestres, né? Com certeza. Da Grécia e tudo mais. Com certeza. Tá? Desses, qual que mais, assim, entrou para você como alguma coisa? Todos eles têm, assim, fundamentos, ensinamentos maravilhosos. Mas muitas vezes é um que acaba sendo mais favorito. Qual deles para você? Eu tenho, se eu for percorrer 2, primeiro, dos antigos, diria para você o Aristóteles. Okay. Eu gosto que quando ele diz, só o erro no seu livro Metafísica, ele diz que a filosofia nasce do espanto, de você olhar a realidade. Eu vejo muito isso. Acho que o ser humano, ele é um ser pensante, ele é dotado de logos, como Aristóteles vai dizer, dotado de razão, porque ele, diante da realidade, ele se espanta e ele pergunta o porquê dessas coisas. Então, Aristóteles impactou muito, e a respeito também do conceito dele de metafísica, a pesquisa do ser em si e assim por diante. E o mesmo Aristóteles que vai influenciar na Idade Média, o Tomás de Aquino, que é o grande teólogo e filósofo, chamado filósofo por excelência. Porque o Tomás vai pegar toda a doutrina aristotélica, o pensamento aristotélico, e praticamente vai cristianizar. Ou seja, vai elaborar conceitos teológicos cristãos com a metafísica aristotélica. É de suma importância. Quem estudar Tomás precisa estudar Aristóteles. Esses 2 autores impactou minha vida de forma positiva. Ok. Agora, você vê, hoje, se for pegar os 2, você entra no Google, você tem milhares de coisas a respeito, né? E também literaturas. Coitado Tomás Aquino naquela ocasião, para buscar informações a respeito e começar a pensar com a cabeça do Aristóteles. Eu sempre digo para você, Kendi, que um dos erros
e isso é um erro crucial quando alguém, pesquisador, ou tanto na licenciatura como no bacharel, está iniciando, é um erro de olhar para o passado com a mentalidade pós-moderna. Isso é um dos maiores erros. Sim. Porque se nós olharmos o Tomás, tentar olharmos o Tomás com a mentalidade do Tomás, a mentalidade da Idade Média, ou o espírito da época, os alemães vão chamar um termo muito importante, chamado Zeitgeist, que é o espírito da época. Qual é o espírito da época da Idade Média? Então, assim, as obras de Aristóteles estão sendo traduzidas primeiro para o árabe e depois foram traduzidos para o latim. Aí você pensa, um Tomás olhando toda aquela obra magna do Aristóteles e tentando pensar teologicamente, filosoficamente, junto com o que ele entendia como revelação, ele fazer todo esse conjunto, essa união entre razão e fé. E aí, muitas das vezes, a gente pode querer fazer uma crítica porque nós estamos olhando que a nossa mentalidade é pós-moderna. Mas o bom filósofo ou o bom teólogo, ele tenta olhar para o passado, tentando sempre com o binóculo, com o óculos do autor. Nós chamamos na filosofia de covardia intelectual, quando você, com um olhar pós-moderno, tenta fazer uma crítica para o Tomás com o seu olhar pós-moderno. E isso nós chamamos na filosofia, no mundo acadêmico, de covardia intelectual. Não devemos fazer isso. Isso é um perigo, é um erro. Que muitas das vezes os que estão iniciando na pesquisa acabam fazendo. É uma dica que eu faço para você que vai estar, assim, que está se entrelaçando, caminhando, adentrando nesse mundo do acadêmico, não cometa esse erro. Esse é o primeiro erro que fazemos. Mas por que Tomás pensou assim? Não é por que Tomás usou Aristóteles? Tentar olhar a mentalidade de Tomás. As ferramentas filosóficas que ele tinha era Aristóteles. Então, ele tinha que trabalhar filosoficamente o Aristóteles. Ok. É muito importante. Cronologicamente, quanto tempo se passa entre Aristóteles, Tomás de Aquino e o mundo contemporâneo? Hoje eu não vou conseguir, assim, de Mais cabeça, ou menos, tá? passa-se séculos. Até o século IV, século V, século VI, dominou o pensamento de Santo Agostinho na cristandade. A partir do século XIII, Tomás, 13, 14, 15 e 16, domina o pensamento de Tomás de Aquino. Sim. E aí depois, com o século XVII e XVIII, vem o 16, 17 e 18, vem a modernidade, vem com Descartes, vem com Leibniz, e aí vem com o iluminismo, Emmanuel Kant. Então, e aí agora, do século XVIII até aqui, você percebe que por isso que hoje nós chamamos de estamos na pós-modernidade, que é a desilusão que nós tivemos da modernidade. Ok. E nesse tempo aí, nesse intervalo aí, aconteceu aí um fato marcante que mudou a humanidade, que foi Gutenberg. Com certeza. Eu diria para você que nós falamos muito da reforma protestante, mas se não fosse o Gutenberg, a disseminação, né? Não aconteceria a reforma protestante. Porque seria a internet da época. Né? Era a internet da época. Pensa comigo, o Lutero me escreve uma tese, porque naquela época você desafiar o Papa com teses teológicas era super normal. Não, e ele escrevia lá com aquela caneta lá, não existia essas canetas isso que tinha, você tinha que buscar tintas, o papel era difícil. Isso, ele me escreve 95 teses em latim e coloca na porta do castelo de Wittenberg. Alguém vai lá e traduz isso. E aí isso faz em várias cópias e se espalha pela Alemanha inteira. Há os eruditos, os pesquisadores da história do Lutero que dizem que, lógico, é de forma metafórica e mítica, mas é gostoso de contar, que Deus deu asas para os escritos do Lutero para se espalhar pela Alemanha e pela Europa inteira. Lógico, é de forma mítica, mas a imprensa, a importância dela para a história, ela é um divisor de águas. É um divisor de águas. Para escrever livros e para divulgar livros, ela é um divisor de águas. É verdade. Muito bacana. E o teu segundo estudo aí, como é que foi? A ideia do ensino superior ela é de suma importância, porque quando você faz um bacharelado igual em teologia, você tem uma premissa onde você consegue pesquisar um assunto específico. Eu estudei um italiano, um arcebispo da Itália chamado Bruno Forte. Ok, eu estudei toda a teologia dele, estudei todo o geral da teologia sistemática, teologia histórica e assim por diante. Mas quando você vai ministrar uma aula, você precisa de didática,
Sim, precisa metodologia. Então, para tudo isso, a faculdade, quando você faz uma pós em ensino superior, você vai ter todas essas ferramentas para que quando você chegar em sala de aula, você entender o aluno, você falar na linguagem, na linguagem do aluno, sabendo que o aluno já tem um conhecimento. Agora eu estou seguindo mais ou menos uma pegada do Paulo Freire, que diz que o aluno, ele também tem um certo conhecimento. Eu não posso chegar a achar que o aluno é uma tábula rasa, uma tábula vazia, onde ele não tem conhecimento nenhum e eu vou despejar o conhecimento dele. Ele já tem um certo conhecimento. Na filosofia, nós chamamos de senso comum. Mas o senso comum também é um conhecimento. Exemplo, quando você vê, quando a mamãe nossa fala assim, filho, vamos recolher a roupa do varal, porque vai chover. Como que você sabe? Dá vontade de perguntar, mãe, como você sabe que vai chover? Passa, 10, 15 minutos, começa a chover. Como que ela sabe isso? Isso nós chamamos de senso comum, mas é um conhecimento. E sem ver no clima-tempo. Sem ver no clima-tempo. E isso é um conhecimento. Sim. Então, você percebe que todo ser humano, ele já tem um certo conhecimento. Quando ele vai estar diante do professor, o professor vai aprimorar e vai dar conhecimentos para eles um pouco mais metódico, sistemático e direcionar ele para um caminho de pesquisa. Bacana. Kleber, a filosofia, então, pelo que você falou, ela serve para todas as áreas de conhecimento, nem só de humanas, mas qualquer pessoa que teria ganhos muito grandes para entender uma série de coisas que acontecem na própria vida e no mundo estudando filosofia. Eu concordo com isso e digo sim, porque a filosofia já foi a mãe de todas as ciências. Na Idade Média, a teologia era a rainha de todas as ciências, e a filosofia era como se fosse a mãe, ela que cuidava de todas as ciências. Então, toda pessoa que fazia se fizesse direito, ele tinha que ter um conhecimento filosófico. Se ele fizesse música, ele tinha que ter um conhecimento filosófico. A filosofia, ela te dá aparatos, ferramentas filosóficas para que você consiga viver e conviver nessa sociedade. Vamos supor, você faz engenharia. Se você tem uma certa noção filosófica de ética, de convivência, de moral, você sabe muito bem que você não vai poder despachar um documento que você sabe que está errado. Exemplo, quando acontece na nossa sociedade, quando um prédio desaba, algum lugar pega fogo, você percebe que alguém assinou lá. Alguém assinou ele sabendo que estava incorreto aquilo, que estava faltando alguma coisa, mas ele assinou. Faltou o que nele? Pressupostos morais. Pressupostos é pensar no outro. Quando o outro se torna apenas uma coisa, você percebe que você é apenas uma máquina. Agora, quando você é humano e tem pressupostos filosóficos, onde você entende que o outro é muito importante para a minha convivência, eu só sou completo quando o outro é completo, aí sim eu consigo ter um ato de convivência, de vivência, a ponto de eu falar para o outro, não vou assinar isso, eu sou engenheiro, não vou assinar isso enquanto você não consertar, enquanto você não colocar acessibilidade para os portadores de deficiência, você colocar uma porta de saída de incêndio. Quando você fazer tudo isso, aí eu assino o documento para você. Então, você percebe, a engenharia é engenharia, mas ele tem pressupostos filosóficos. É matemática, ele tem pressupostos filosóficos. Então, toda ciência, toda coisa, independente se é exatas ou é humanas, a filosofia é de suma importância. Porque envolve ética, envolve o respeito e, principalmente, assim, o pensar no outro. Isso. O outro é de suma importância para nós, gente. Eu sou professor a partir do momento que eu tenho alunos. Exatamente. Se eu não tiver alunos, a minha profissão não serve de nada. A mesma coisa o engenheiro, a mesma coisa o advogado. O advogado só é advogado porque ele tem pessoas que dão causas na mão dele. Então, sim, a convivência na sociedade ela é de suma importância dentro de parâmetros de ética e de moral. Eu sempre digo que a sociedade ela faz acordos sim, morais de convivência. E quando alguém dentro daquele membro, dentro daquela sociedade, não condiz com aquilo, ou ele tenta quebrar aquelas regras morais, existe a lei para puni-lo. Okay. Só existe lei quando alguém moralmente não quer cumprir algo que a própria sociedade já combinou. Agora, o triste é quando nós estamos numa sociedade onde o camarada não quer cumprir nem mediante a moral e nem mediante a lei. Aí é preocupante. Um país só avança, uma sociedade só avança intelectualmente, socialmente, culturalmente, quando as pessoas fazem moralmente o que foi combinado, ou se ele não fez, a própria lei tem poder
para puni-lo e direcioná-lo para o caminho correto. A ideia da lei é isso, não é só punir, é corrigi-lo, fazer com que ele volte a ser inserido na sociedade. Tá, muito interessante. Ô, Kleber, e hoje a teologia o estudo da teologia está aumentando bastante, né? A que você acha que esse fenômeno se deve? O país hoje mudou muita coisa. Eu diria para você que o país mudou porque o mundo evangélico cresceu bastante. Sim. E está tendo um fenômeno social muito grande, porque há tempos atrás fazer teologia era muito maléfico na mentalidade do evangélico. Ele achava que ele ia perder a fé, ele achava que ele não ia poder adorar a Deus conforme ele adorava, e ele ia se levantar contra o pastor, ia ter inveja, ia ter todas essas questões sociais dentro da comunidade cristã. Isso que anos 70? Eu diria anos 70, anos 60, anos 70, 80. A meados de 90, eu já diria para você que ainda tinha essa preocupação. Então é muito recente. É muito recente. Então, só que aí teve um fenômeno onde as pessoas perceberam que se eles estudassem teologia, a adoração deles seria melhor, escrever louvores seria o melhor, porque o louvor deles seria um pouco mais teológico, e também pregar seria melhor, pregar para o público, dar informações bíblicas a ponto de que a igreja fala, nossa, da onde ele tirou isso? Tirou da Bíblia. Mas como que ele descobriu? Fazendo o que na teologia nós chamamos de exegese. Você sabe que exegese, o prefixo ex, traz a ideia de tirar para fora. Então, ou seja, a exegese é tirar para fora o que a Bíblia está querendo dizer, o que o autor está querendo dizer. Antigamente se fazia exegese. O prefixo ei quer dizer colocar dentro, ou colocar no texto o que o texto não estava dizendo. É o que muitos pastores antigamente faziam. Hoje em dia, não, o pastor tenta fazer uma exegese, ou seja, tirar para fora o que o texto está querendo dizer. E isso, para a igreja, é super edificante, saudável. É uma igreja que cresce de forma saudável, porque ela cresce de forma bíblica, de forma teológica. Então, eu acho que o fenômeno de estudar teologia se dá por isso. Hoje em dia, todos os evangélicos, a maioria dos evangélicos procura, pelo menos, fazer ou um básico, ou um médio, ou um avançado em teologia. E é bacana que ele começa a pensar até fora da caixa, né? Com certeza, com certeza. Aquilo que não podia, que era muito, assim, coisas muito amarradas e que você não podia ter interpretações diferentes ali e tal, faz com que a pessoa estude mais, troque mais ideias, né? Com os pastores, com os pares e tudo mais, e aquilo vai incorporando para ele uma confiança que ele está no caminho certo e que vai conseguindo fazer as coisas. E a ponto que ele se destaca. Um membro de uma igreja que tem um conhecimento teológico, ele acaba se destacando, não porque ele queira, porque o conhecimento te dá destaque. O conhecimento te dá aquilo que o Pierre Bourdieu, um sociólogo, chamava de capital simbólico. Te dá um capital simbólico muito grande, porque no circuito social onde você convive, você vai crescendo, porque você tem algo que os outros não tinham, que é conhecimento. Conhecimento qual? Conhecimento teológico, tanto da história da igreja, como conhecimentos bíblicos das línguas originais, o hebraico, o grego, isso é uma importância. Quando você consegue interpretar no grego, no hebraico, um texto, no original, é de suma importância. Você prega melhor, expõe o texto para o público de forma melhor, se expressa melhor, o seu vocabulário aumenta, querido. O vocabulário de uma pessoa com conhecimento, o vocabulário dele abrange, porque ele vai lendo livros e mais livros, o vocabulário dele vai crescendo. Ok. Uma coisa bacana também que isso inspirou, então, que muitos livros saíssem a partir daí e também muitas músicas também, né? Letras, canções e tudo mais a partir desse fenômeno. Com certeza, eu vou dar um exemplo. Muitas hoje editoras, as editoras, enquanto outras editoras estão falindo, ou livrarias estão falindo, as editoras evangélicas estão indo de vento em polpa. Não sem fazer propaganda, mas só citando o nome, exemplo, da editora Vida Nova, editora Fiel, editora Cultura Cristã, são editoras que tudo que elas fazem no mundo evangélico, tudo que elas produzem, o mundo evangélico consome, acaba comprando aquele livro. Livros que eu diria para você, de um grande cabedal filosófico teológico. Exemplo, sim. Alvin Plantinga, eles estão traduzindo obras de Alvin Plantinga, um dos maiores filósofos da Universidade de Notre Dame, um dos maiores filósofos da filosofia da religião, onde quando ele trabalha mundos possíveis, lógica modal, super difícil de entender, mas ela traduz essas obras para o português e o mundo evangélico acaba consumindo. Isso é um fenômeno social de suma importância para todos nós. Perfeito.
Ô, Kleber, nós estamos nos instantes finais, vamos bolar aí outros encontros aí, porque Com você certeza. tem bastante conteúdo. Eu queria saber se você quer deixar uma mensagem para os internautas e seus contatos também, se você quiser. Ó, eu diria para você o seguinte, eu queria deixar um recado. Se você está apaixonado na área de humanas ou na área de pesquisa exatas, não desista do seu sonho. Eu vim de uma família muito pobre, passei muita fome na minha vida, muita dificuldade, mas eu diria para você, não desista dos seus sonhos. Vá em frente, busca uma bolsa, procura uma bolsa. Eu tenho certeza que as portas vão se abrir, você trabalhando um pouquinho, se esforça, paga uma faculdade, hoje está muito acessível, mas vai atrás dos seus sonhos, ok? Eu vou deixar meus contatos. Meu e-mail particular é o Kleber com C, underline, e paixão, @hotmail.com. E o meu telefone particular, meu zap é 5407-1800. Quem quiser entrar em contato. Sou também trabalho, como eu disse no começo, no Instituto Êxito de Teologia. Procure lá, institutoexitodeteologia.com.br, e você vai ter acesso a muitos cursos de teologia que nós oferecemos lá, ok? Ok. Kleber, muito obrigado pela tua presença. Eu que agradeço, foi uma honra. Internautas, com os agradecimentos a esse grande profissional, Kleber Paixão, nós finalizamos mais um programa Gestão Executiva. Grande abraço e até a próxima.